e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Esse podcast é um oferecimento de Connect Think, integrações e automação de processos. Bom dia, galera. Tudo bem? Estamos de volta. Nosso podcast, edição 007, James Bond. E hoje a gente está trazendo um super convidado que vai contar tudo para você, varejo, como ser um franqueado de sucesso, como startar franquias, né? Tudo que acontece dentro desse universo. O Mauro Nomura, fundador do Grupo Nomura, tem mais de 20 anos de experiência nesse setor, diversas franquias de sucesso. É um dos mentores aqui na Inmentor, com maior sucesso ultimamente, e vai estar contando aqui para vocês como é que esse universo, que no Brasil gira 180 bilhões de reais todos os anos, que cresceu 10% em 2021 em relação a 2020, né? E não para de crescer. Eu fiz aqui meu dever de casa, Mauro. 170 mil unidades de franquias nesse Brasilzão aí. E eu acho que o seu setor aí principal, que é moda, né? Depois você conta como é que tá toda a abrangência do grupo. Tá ali também firme e forte, eu acho que são 14% das unidades do Brasil estão dentro do setor de moda. Então, assim, é realmente uma indústria, um segmento que move essa economia, né? Então hoje vai ser um super bate-papo. Você que está pensando em montar a sua franquia, você que já tem aqui, ó, 50, 60 minutos com o Mauro, dicas, tudo que ele viveu, o que ele está vendo para o futuro. Então, Mauro, antes de você começar, só uma coisa. Tá ansioso para sábado? O Tri vem? Olha, a gente não trabalha com outra opção. É Flamengo ou Flamengo, pelo amor de Deus. Muito bom. Mauro, super prazer ter você aqui, cara. E eu também tô aqui para aprender. Eu nunca montei uma franquia na vida. Eu tenho familiares que têm franquia. Então eu também tô super curioso. O Vini da Inmentor preparou aqui uma sequência de perguntas, mas eu acho que a gente vai navegar conforme você vai trazendo todo o seu conhecimento. Então vai ser um papo super rico. Tá bom? Mauro, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. E eu já vou começar. Quem é o Mauro e como é que começou? Como é que você caiu, ou como é que você viu essa oportunidade? Acho que foi em 1998 a sua primeira unidade, né? Então a gente tá falando do século passado. Conta um pouco aí, cara. Quem é o Mauro? O que você viu? O que você vem construindo até hoje? Bom, gente, obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui com a Inmentor, né? A plataforma que eu acredito demais nesse modelo de mentoria. Eu mentoro, como vocês sabem, muita gente, mas também sou mentorado. Começou na minha vida esse hábito de mentoria com o Instituto Endeavor. Nós passamos em 2018 aquele programa Scale Up, que são as empresas eleitas com potencial de crescimento exponencial. E ali eu tive grandes mentores e realmente assim me apaixonei pelo modelo de mentoria e eu acredito demais nesse modelo. Então, faço realmente alinhado muito ao meu propósito e eu acredito que o empreendedorismo é uma das saídas aí das nações, né, de buscarem aí uma evolução melhor. Mas vamos lá. Então, eu me chamo Mauro Nomura, eu sou CEO e fundador do Grupo Nomura, mas a minha trajetória como empreendedor, ela começou um pouquinho antes do Grupo Nomura, ela começou aí cerca de uns 3 anos antes, lá por 95. Lá em 95, o que eu tinha? O meu tio, ele é varejista, né? Ele é franqueado do Boticário há muitos anos em Santa Catarina e liberou uma salinha lá e ele falou assim: Mauro, vamos abrir aqui uma loja de revistas. E a gente abriu uma loja de revistas, então já entrega um pouco aí o tempo, né? E aí no decorrer, eu muito inquieto, sempre querendo explorar o máximo de cada coisa, a gente abriu nos fundos da loja uma revelação de fotos. Então, para você ver como é que estava aí o meu futuro, estava muito em xeque se eu não tivesse mudado aí esse cenário, porque hoje ninguém mais revela foto, entre aspas, né? Naquela época ainda a gente era orgulhoso de falar que a gente revelava em 1 hora as fotos. E com loja de revistas, que também revistas, eu acho que hoje você vai numa banca de revista, além de ter 2, 3% do número de banca de revistas que tinha antigamente, hoje tem tudo menos revista, né? O que menos tem é revista. Tem um monte de bugiganga, cigarro, charuto, enfim.
Então, assim foi meu começo, mas eu acredito que esse começo foi muito importante para mim, para o desenvolvimento das soft skills. Então, eu, um moleque muito novo, imaturo, isso me deu uma forte presença aí na disciplina, né, no amadurecimento aí, como ter um negócio, resolver os problemas sozinho, ter essa disciplina de trabalhar todo dia, de ter horário, enfim, eu acho que foi bem relevante para mim, tá? E paralelo com isso, eu peguei uma representação de cigarro importado e charutos. Então, peguei aquela onda dos cigarros de Bali, charutos e, coincidentemente, junto com a abertura das conveniências de posto de gasolina. Então, era uma venda B2B, tinha que chegar lá, tomar porta na cara, tomar não. E isso, eu acho que foi uma grande escola para mim. Então, eu tive diversos aprendizados, até que um pouco mais para frente, até a gente pode compartilhar alguns deles, mas muito desenvolvendo essa parte de soft skills. E aí que em 98, a minha mãe, ela tinha uma loja multimarcas de calçados e ela falou assim, eu acho que eu tô querendo ter uma marca muito boa aqui, Arezzo, que eu tô querendo abrir. Mauro, o que você acha? Quer trabalhar comigo? Eu falei, não, mãe, eu já tenho meu negócio, já me considerava rico, né? Porque para um menino novo, ele tem algum rendimento, já acha que tem muito dinheiro. E aí que a gente começou, eu como sócio dela. Ela participou ali no começo, acho que ela ficou por volta de um ano ali, mais na parte administrativa. Hoje ela praticamente não é mais sócia do grupo, só em algumas operações que ela é sócia na Arezzo. E hoje o grupo tomou um outro formato, a gente cresceu e desenvolveu bastante aí por outras linhas. Cara, sensacional, sensacional. Eu queria explorar, Mauro, eu tinha 12 anos quando eu comecei a vender sacolé no meu prédio, né? Meu pai é contador, ele passava no Ceasa do Rio de Janeiro, trazia as frutas, nós produzíamos e eu saía batendo de porta em porta para vender sacolé e, como você falou, porta na cara não, né? E eu considero isso um episódio fundamental na minha história de empreendedor, eventualmente com 16 anos eu fui vender bijuteria com a minha mãe, então imagina, eu tinha vergonha de encontrar meus amigos da escola ali, eu vendendo bijuteria, né? Nem que eu estava vendendo cigarro de Bali, eu estava vendendo bijuteria. O quanto isso foi importante na tua vida, cara, assim, no começo dessa jornada, né? Essa habilidade comercial, né? Entender que tem um cliente, que existe uma transação. Eu imagino que tenha influenciado muito, né? Que você tenha visto diversas oportunidades e elaborado a partir dessa habilidade. Conta um pouco dessa parte. Como eu falei, eu acho que ajudou a desenvolver muito soft skills, né? Principalmente de uma pessoa jovem que estava começando um negócio. Então eu tenho algumas situações ali que foram grandes aprendizados para mim. Tinha um cliente que eu atendia na segunda-feira, ele só atendia fornecedor na segunda-feira. Era um restaurante de faculdade, Universidade Federal lá de Floripa. E aí eu cheguei lá para atender na segunda-feira, então ele só atendia do meio-dia às 2. Então era um dia que eu não almoçava com meus pais em casa, porque eu almoçava em casa, era moleque, tinha 17 anos, 16 anos, e para atender esse cara. E esse cara era um cara muito duro, duríssimo, assim, sabe? Um cara turrão, turco, bem fechado. E eu vendi a primeira vez lá para ele, tipo, sei lá, 10 pacotes de cigarro. Aí chegou na quinta-feira, ele me ligou. Mauro, eu tô precisando de mais, acabou. Eu fui lá, entreguei mais 5. A quantidade era mais ou menos isso, não tenho lembrado. Aí chegou na outra semana, na segunda-feira, eu esperei que ele ia comprar pelo menos 15, né? Ele comprou os mesmos 10 da semana passada. Eu falei, o que tá acontecendo? O senhor vendeu semana passada 15? Não, eu quero 10. Pronto. Aí chegou na quinta-feira, ele me ligou de novo, tô precisando de cigarro. Aí eu fui lá, de novo, levar o que ele precisava. Aí eu falei assim, agora na outra semana, eu falei, agora ele vai comprar 15, né? Não é possível. Ele foi lá e pediu 10 de novo. Aí, dessa vez, eu me antecipei. Chegou na quarta-feira, eu já fui visitar ele, porque eu sabia que ia acabar, e já repus. Resumo da ópera. Foi uma situação muito particular, que gerou um aprendizado para mim, que um cara desse, que começou dessa forma, no final da nossa relação, da construção de confiança e de consistência que eu tive ali com ele na parte de serviço, eu terminava eu fazendo os pedidos, ele não comprava mais. Então, começou de um extremo, né? Um cara muito duro, e depois chegou no final, ele soltou completamente e eu fazia o pedido para ele de entrega. Então, acho que são essas situações assim que a gente vai desenvolvendo realmente assim essa soft skills que eu quero dizer, não só de resiliência, de consistência, de maturidade e principalmente para o jovem de disciplina. Porque hoje em dia eu vejo os jovens muito habilidosos, inteligentíssimos, totalmente data-driven,
porém algumas das soft skills aí que talvez às vezes o esporte traga ou experiências como essa tragam, eu acho que tem muita relevância para acompanhar o hard skills. Fantástico. Estamos na mesma página aí. Vini, depois vamos fazer um podcast só sobre mindset de empreendedor atrelado com mindset de atleta, né? A questão de perder, ganhar, treinar, etc. Vamos lá. Então, DNA empreendedor na família, tua mãe te convida, uma marca que está surgindo hoje, uma das grandes marcas do varejo de moda, não só do Brasil, mas do mundo. Ali começa a sua história como franqueado, né? Se você conseguir pegar ali os principais aprendizados, assim, os obstáculos que você teve que superar no começo da jornada, entre a primeira e a quinta loja, como é que... Eram outros tempos, né? Final da década de 90, começo do ano 2000, o Brasil abrindo a economia, começando ainda a se digitalizar, né? Então era muito analógico ainda. Conta esse começo, porque eu gostaria de chegar no final do bate-papo, né, falando do teu sucesso atual, mas queria explorar muito o começo realmente da jornada e quem tá ouvindo aqui vai ficar vai processar os insights e eventualmente poder fazer uma sessão one-on-one com você lá na Imento. Uhum. Então, eu estava cursando a faculdade, uma faculdade muito boa de lá, mais difícil de passar. Eu até falo isso com bastante orgulho de eu ter conseguido entrar numa faculdade dessa, porque era realmente bastante difícil, era tipo 30-1. E aí, em paralelo, a gente começou o Grupo Nomura, né? A gente não tinha noção que seria um grupo, a gente abriu uma loja, na verdade, né? E a gente tinha muita vontade e quietude de acertar, porque conhecimento a gente tinha muito pouco. A minha mãe é formada em bioquímica, ela não tem background empresarial, então realmente a gente estava ali mais com a cara e com a coragem do que propriamente sabendo o que a gente ia enfrentar. Mas como eu te falei, naquela época eu acho que a própria profissionalização era muito baixa, né? Não tinha praticamente dados para a gente ajudar a tomar decisão. A gente fazia venda no cartão de crédito, naquele manual que precisava ligar no 0800 ainda para o cartão autorizar, não tinha essa digitalização que tem hoje. Então, essa vontade, vamos dizer assim, ajudava a gente a gerir bastante os negócios. E aí a gente teve um começo rápido, tá? Porque a gente teve um crescimento até acelerado ali nos primeiros anos. Acho que a gente abriu por volta de umas 5, 6 lojas em 2 anos e meio, tá? Muito pelo próprio crescimento da própria Arezzo. E eu era um cara, como eu falei, muito inquieto. Então, naquele momento, eu sempre oriento aí aos mentorados e divido o que eu passava. Essa inquietude, quando você não tem um direcionamento, ela pode se tornar um problema. Por quê? Porque se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, na nossa jornada, eu fui começando a construir vários arranjos de negócios, né? E essa confusão, ela começa por né? Você traz um problema, um outro arranjo, um outro negócio, e quando você vê, tá uma salada de negócios. Então, nessa trajetória, a gente abriu multimarcas de calçados, a gente cresceu com o Arezzo, a gente abriu Outlet, a gente abriu L'Occitane, a gente abriu restaurante japonês, a gente abriu tintas para construção civil, que importava tinta dos Estados Unidos. Então, até chegar 2012, ali 10, e até ali todas as iniciativas tiveram sucesso. Então as pessoas me procuravam, porque naquela época não tinha mentoria, naquela época tinha, me dá umas dicas aí, vamos tomar um cafezinho, tudo que você faz, você acerta, você tem o toque de Midas, você faz uma coisa e realmente executa e entrega. E eu olhava para dentro assim, não procede isso, porque a gente conhece as nossas deficiências, né, as nossas falhas, né? Mas também nunca tinha botado à prova. Enquanto que até 2010, 11 ali, a gente tinha acertado todos os negócios, até que a gente empreendeu esse negócio de tintas para construção civil. Era um negócio B2B, B2C, a gente importava dos Estados Unidos, era completamente novo. E qual que foi o meu grande erro ali, o meu grande aprendizado? A gente não soube fazer o stop loss. E naquele momento eu percebi que eu acreditava no que as outras pessoas falavam. Eu não reconhecia e ignorava que eu ia conseguir, não conseguir executar
aquele empreendimento. Então, eu demorei para sair fora desse negócio, eu perdi mais dinheiro do que eu deveria nesse negócio, justamente por não ter tido, de repente, a humildade de olhar assim, não, fracassei, tchau, cai fora. E aí, obviamente, depois de um tombo, né, gato escaldado tem medo de água fria, o que você faz? Você se foca para o teu core business, faz um planejamento estratégico, define onde você quer chegar, e não, coincidentemente, as coisas começaram a acontecer, né? Você foca a energia no teu core business, vendi os restaurantes japonês, vendemos as L'Occitane, focamos no core, ficamos com as lojas da Arezzo, Schutz, multimarcas, e apareceu a oportunidade da Adidas, a franquia da Adidas, que era bem o nosso core, né? A franquia, varejo, e de lá para cá o nosso grupo teve realmente um crescimento exponencial, assim, né? Lá, acho que em 2010 a gente devia faturar por volta de 40 milhões de ano, agora a gente vai faturar mais de 300 ano que vem, e os pontos da virada que a gente teve foi que a gente começou a crescer em Santa Catarina com as operações da Adidas, e como a gente tinha um dos melhores indicadores de performance do Brasil, as Adidas tinham algumas lojas próprias e ofereceram para a gente as lojas próprias. Na verdade, todas praticamente. E a gente não tinha condição de abraçar tudo, né? A gente é um grupo lá de Santa Catarina, e eu acho que é um primeiro aprendizado que eu tenho. Sabe aquele sentimento de Barnabé? Tipo, você acha assim, não, São Paulo é muito grande, os caras são muito pica, Rio de Janeiro, né, uma mega metrópole, pô, chegar nós aqui com caixa limitado de Floripa. E realmente a gente desmistificou isso, tá? Porque hoje a gente é super reconhecido aí nas maiores empresas de shopping center do Brasil, a gente tem bons números, consistentes números. A gente comprou essas lojas da Adidas de São Paulo e do Rio, eram 7, hoje nós já estamos com 17 nessas duas praças. A gente pegou as lojas que a própria Adidas operava, a gente hoje fatura mais do que 3 vezes nos mesmos lugares as lojas. Então a gente realmente viu ali que a gente viu uma tese, né? A gente construiu uma tese. Qual que é a tese? É difícil você verticalizar, você ter uma marca, você ter a cultura de indústria e realmente conseguir chegar no direct to consumer, né? Que é o B2C. É difícil porque a analogia que eu normalmente falo, que o industrial ele é um transatlântico. Ele demora para fazer as mudanças, alterações de rota, mas depois que faz, ele vai passando por cima de tudo. Enquanto que o varejo precisa ser um jet ski. Então você acabou de falar aí, pô, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil semana passada, tem a Libertadores agora. Tá toda a loja agressivada de Flamengo. A gente mais que triplica a programação visual, as áreas. E se o Flamengo perde no sábado, domingo a gente desmonta toda a loja do Flamengo, já transforma a loja em outra. E às vezes a indústria, nesse processo todo, ela leva mais tempo, e o varejo ele necessita de uma velocidade maior. Então hoje assim a gente está com bastante oportunidade, a gente não é só um grupo de franquia, muito pelo contrário, a gente é um grupo de varejo. Praticamente 80% das nossas soluções e ferramentas digitais são nossas, não são das marcas. A gente revisou o nosso planejamento estratégico, a gente quer faturar 1 bilhão aí em 5 anos. A gente, como eu falei, aí, ano que vem a gente está bem na fase agora de construção de orçamento, deve dar entre 320 a 340 bilhões. Nós somos aí por volta de 600 pessoas hoje no grupo e a gente quer construir agora, trazer negócios para dentro também de uma forma inorgânica, alguma aquisição, que a gente participe da construção de valor da marca, que a gente possa ter algum evento de liquidez futuro, ou que a gente tenha a nossa marca, ou que a gente abrace aí esse B2C de alguma marca, onde a gente faça algum drag along, algum arrasta aí para algum evento de liquidez futuro. Então esse é o estágio que a gente chegou. A gente tem aí, como eu falei, muitos desafios pela frente. Eu dei uma comprimida aí na jornada, mas basicamente é assim que a gente chegou até aqui. O Mauro, incrível, cara, sensacional mesmo a trajetória, parabéns. E, Mauro, você passou ali por várias mudanças, acredito, nesse mercado do varejo, de sair do mercado mais analógico agora para o mercado muito mais digital. E qual que é o principal aprendizado, cara, nessa virada de chave ali que você teve? Que eu acredito que antes a localização, né, de você ter uma loja no shopping, num local bem... a localização contava muito, né, acredito eu. E hoje, o que você vê, assim, dessa transformação que aconteceu, principalmente depois da pandemia, que mudou um pouco essa dinâmica? Então, eu acho que a pandemia trouxe
aprendizados para todo mundo, isso é fato, seja no âmbito social, econômico, de negócios. O nosso caso do varejo, ele acelerou as tendências aí que estavam já mapeadas para todo o varejo. Só que enquanto a água não bate na bunda, né, a galera, não, calma, isso vai demorar um pouco. E realmente a pandemia acelerou essa digitalização. Eu sou, mais uma vez, da época lá que não tinha praticamente dados. Só que o nosso negócio, ele sempre foi muito digital, com muita tecnologia. Então, antes da pandemia, eu costumo falar para o nosso time que, cara, a diferença que a gente tinha versus o outro deu uma diminuída. Por quê? Porque como todo mundo correu atrás, a gente corria muito nessa parte de digitalização e ferramentas, enquanto que muita gente estava parado. Então, deixava uma diferença, uma distância grande. Agora estreitou, e eu acho que agora, com o novo varejo, mudou um pouco essa dinâmica, né? Então, como é que basicamente funcionava antes o varejo, né? A gente comprava um ponto comercial, seja num centro comercial, num shopping, ou numa rua de alto tráfego, e o que a gente estava comprando ali? A gente estava comprando um tráfego. Então, você pega um bom shopping, por exemplo, do Brasil, sei lá, Shopping Morumbi, Barra Shopping, era muito caro, um ponto comercial, você pagava só para o direito de uso. E aí ainda depois você pagava aluguel e condomínio. Só que ali te dava uma tranquilidade que você estaria comprando um tráfego na sua loja. O que aconteceu depois da pandemia, que é a prática desse novo varejo? Caíram o tráfego em centros comerciais, principalmente por causa da overlapping, eu acho que dos canais digitais, isso é fato. Talvez nunca mais volte. Talvez a indústria de shopping center esteja ainda um pouco relutante a isso, mas a minha opinião particular, eu acho que não volta mais nos mesmos patamares que eram antes, a não ser que a indústria se revolucione muito. Então, o que acontece agora? A parede das nossas lojas físicas caíram. Caíram por quê? Porque a gente pode fazer venda para outros estados, para outras regiões, o cliente não vem para a loja. Então, além de a gente ter essa tecnologia para poder atender esse cliente, nós hoje não podemos mais ter aquela postura passiva de esperar com o braço cruzado o cliente entrar na loja, porque era o que a gente fazia antes, a gente comprava uma boa localização e esperava o tráfego vir, que o shopping trazia, uma rua de alto fluxo incrementava ali para nós. Hoje a gente tem que ser proativo. Como? Fazendo marketing digital, impulsionando as redes sociais, né, gastando aí mais com CAC, olhando principalmente indicadores aí que antes eram negligenciados pelo varejo. Então hoje CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, LTV, Lifetime Value, que é o quanto que o cliente gasta em toda a jornada, churn, quantidade de clientes que a gente perde. Então são indicadores que antes no varejo praticamente não existia, o varejo físico, só no digital, e que está exigindo hoje um novo perfil de um varejista. Como eu falei, um varejista mais proativo, mais presente no digital, que faça mais impulsionamentos, que olhe outros indicadores. Então, realmente, assim, o varejo ele ficou um pouco de perna pro ar, assim. Então, vai ter uma acomodação, ok, mas até lá, eu acho que vai ter bastante oportunidade aí, tá? Vai ter muita gente crescendo e muita gente tendo problemas. Sem dúvidas, Mauro. E você tocou num ponto ali, né, que estava até na minha próxima pergunta aqui. Eu percebo que você é um cara muito focado em gestão, assim, eu acompanho o seu trabalho, principalmente depois da entrada na emenda, eu acompanho bastante. E eu percebo você sempre falando sobre indicadores, falando sobre o que você acompanha aí no Grupo Nomura. E emendando duas perguntas em uma, né? O que você acredita hoje para o empreendedor que está ouvindo a gente, a pessoa que está pensando em entrar nesse mercado, ou uma pessoa que tem ali algumas lojas de franquia, mas que não está tão maduro, né, em relação à gestão? O que você considera os principais KPIs para esse cara olhar hoje? Tipo, se hoje ele não tem nada, amanhã ele tem que começar a olhar isso e focar nesse vamos botar 3 a 5 KPIs ali. E o que você considera, o que o cara precisa fazer para ser um franqueado de sucesso? Que você aprendeu nessa sua trajetória e que você hoje daria essa dica ali numa mentoria sua, por exemplo, para a pessoa ter ali esse sucesso em franquias, né? Começando pelo final aí da pergunta, quem pensa em montar uma franquia, eu acho que o primeiro ponto é entender como é um franchising, qual é o sistema, qual é o papel das partes, porque eu vejo muita gente entrando sem ter esse real entendimento. Então, a primeira coisa que eu costumo colocar e desmistificar, que um franqueado que opta, então, para entrar em alguma rede de franchising, ele é um empreendedor light. Por que eu falo empreendedor light? Porque ele está comprando um modelo de negócio, não é ele que está criando.
Então, esse é o primeiro entendimento que eu acho que tem que ter. O segundo se você está comprando um padrão, quer dizer que você não adianta ficar lutando contra esse padrão. O formato está definido, não adianta ser aquele franqueado que vai ficar reclamando, querendo mudar as coisas, não executando o padrão do modelo de negócio. Então, tem que estar bem claro aí o papel das partes. Então, qual é o papel da parte do franqueado? Executar o melhor formato possível, entrega. O que acontece? A franqueadora vai acertar tudo? Lógico que não vai. Mas cabe ao franqueado executar da melhor maneira até as coisas que não vão funcionar muito. Então, acho que esse é o primeiro entendimento que tem que ter. O outro entendimento também tem que ter que o contrato de franquia, para a maioria dos casos, é por tempo determinado. Então, você vai assinar lá, geralmente é de 5 anos. A franqueadora pode renovar ou pode não renovar. Então, não é um casamento eterno. Então, esse é um outro ponto que tem que ficar bem claro. Se o perfil do empreendedor é realmente assim, empreender, querer montar o seu próprio negócio, querer ser independente, quer ter voz ativa na definição do negócio, empreenda o seu negócio, a sua marca. Essa é a minha orientação que eu coloco. Sobre gestão de varejo, a gente já fez aí um pouco de um spoiler ali de que realmente o varejo mudou. Acho que a gente tem alguns pilares muito importantes, assim, definidos, porque a partir dos pilares ele abre as frentes, né? A gente é uma empresa que a gente fala para Frentex, então o que é isso? É aberto ao novo, né? Realmente, a gente está pronto para desconstruir o que for preciso para realmente construir do nada algo novo, e eu acho que a gente está num momento propício para isso. A gente tem obsessão pela linha de frente, porque a gente precisa ter alta capacidade de execução. A gente vibra junto, a gente sempre quer mais, porque a gente tem um plano agressivo de 5 anos e a gente é total orientado por dados. Então, a partir daí, a gente começa a olhar os indicadores, né? Então, a gente praticamente tem dado para tudo hoje no nosso negócio, tá? Até para as partes empíricas, por exemplo, humanas. A gente tem ferramenta digital que trabalha com inteligência artificial, algoritmo e que avalia até a parte empírica. Por exemplo, um processo de seleção, agora a gente está fazendo um processo de seleção para um CFO. Tiveram quase 500 candidatos no processo seletivo. Ele preenche o link, ele responde as perguntas e faz um cruzamento, um match, tanto de cultura quanto de hard skills para o que a gente quer da engenharia do cargo. Traçando acima de 85% de match, ele parte para uma seleção, um refinamento da nossa área de RH. Desses quase 500, foram 48 apenas, tá? Que deram acima de 85. E desses 48, ela faz mais uma pré-seleção ali de currículo, que avalia alguns pontos. Tiveram 40 que foi para entrevistas aí com eles. Dos 40, apenas 5 foram falados comigo, né, que fizeram a seleção final. O que eu quero dizer com isso? Isso gera o quê? Isso gera velocidade, melhorar a assertividade. Você imagina a gente fazer um processo de 500 pessoas fazendo o tradicional da entrevista, né? Eu tenho que mobilizar a empresa inteira para fazer isso. Fora isso, começa a desmistificar alguns pontos aí empíricos, né, que a gente fala, subjetivos. O tal fulano é engajado, tal fulano combina com a gente, o cara é esforçado. Como é que você mentura isso? A gente tem, por exemplo, teste de integridade, né, que a gente faz no processo de seleção. A gente, por exemplo, não promove ninguém no grupo para nenhum cargo de liderança sem o nível mínimo de integridade que a gente tem no teste. Então, essa para a área de pessoas, a gente tem aí agora, a gente acredita muito na escorização, tá? Sabe os 5 estrelas do Uber, do motorista? Você termina, você bota lá 4, 5 estrelas. A gente está com um programa para virar o ano agora para escorizar todas as pessoas do grupo, 600 pessoas. Então, entre aspas, todo mundo vai ter 5 estrelas, 4.5, vai ter uma qualificação, onde a gente começa a segmentar algumas oportunidades. Então, por exemplo, a gente tem, de repente, sei lá, um treinamento que é caro, o recurso, o deslocamento, que seria inviável fazer para todo mundo. Mas a gente vai fazer para quem? Para os 10 melhores pontuados de score. Nós vamos fazer uma tropa de elite. Quem vão ser? Os 10 de scores melhor. Isso gera uma confiança e uma segurança para você poder escalar o teu negócio, porque a gente tem 2 prioridades estratégicas, ganho de governança corporativa e time que é uma cultura, porque são as 2 coisas que precisa para crescer, dinheiro e gente alinhada à tua cultura para poder crescer de uma forma consistente. Então, nessa parte de score de gente, a gente consegue
mapear e principalmente dar oportunidade aos principais talentos, né? E hoje também a gente está implantando um programa que chama Yungas, inclusive é de um amigo meu lá de Floripa, que ele escoriza todas as nossas portas, né, as nossas lojas. A gente parametriza conforme os indicadores que a gente acredita que são essenciais para o negócio, e cada loja tem um score. É basicamente um boletim de escola, né, que a gente tinha lá, a meta, aí você escoriza, fica uma gestão mais transparente, mais alinhada. Tá aqui, ó, vou visitar uma loja, tá aqui o score, 7, tá passando de ano. Pô, o cara tá indo. Pô, o cara tá com 9, 10, show, tá indo bem, tá claro o que... O cara que tá abaixo, ele sabe que o dele tá na reta. Pô, deixa eu ver quais são os indicadores, tanto quantitativos quanto qualitativos, que constroem esse score. Então a gente é muito orientado para isso. E por fim, os indicadores que a gente acredita principais do varejo, sem dúvida, qualquer varejo, seja uma padaria ou uma loja de móveis, conversão, que pouquíssimos varejistas acompanham, o principal indicador do varejo. A gente tem, por exemplo, contador de tráfego em todas as lojas há mais de 8 anos, que a gente consegue daí apurar com precisão a conversão. Depois é o ticket médio, a gente tem que primeiro vender a conversão, vender alguma coisa para o cliente, depois é vender mais coisas, né, um ticket médio mais relevante. Depois a gente controla um terceiro indicador muito relevante, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é o nível de serviço que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Pô, o cliente está dando ponto, eu não preciso mais visitar alguma loja para saber qual é o nível de serviço que a gente está tendo, a gente já tem essa pontuação. O quarto é o ENPS, que é o Employee Net Promoter Score, que é a nota do nosso colaborador está dando de satisfação de trabalhar na empresa, enfim, porque, mais uma vez, eles vão ser o motor de crescimento para nós. E por último seria quebra de inventário, né? Porque pode botar muito recurso para dentro através desses indicadores, mas também pode ter evasão com essa quebra de inventário. Então esses são os 5 principais indicadores que a gente mais gerencia na parte dos quantitativos. Pô, sensacional. Que aula, Mauro. Só essa parte aqui já valeu todo o podcast, cara. Muito bom mesmo. Mauro, a gente vai começar, você abriu falando da questão de mentorar, né, de ser hoje um especialista de varejo, mas você também mencionou o fato de ter sido mentorado, né? Eu abraço a causa, eu acho que muito como você, eu devo muito do meu sucesso profissional, não só profissional, mas pessoal, a pessoas que me ajudaram ao longo da jornada, me ouvindo, principalmente me ouvindo e me perguntando, né? Antes de eu entrar no Mauro mentor, conta um pouco da sua relação do Mauro mentorado, né? Como é que isso aconteceu? O que você aprendeu ao longo da jornada? Hoje, se você ainda tem mentores hoje, como é que é essa abordagem? Que hoje nós já estamos dos dois lados da mesa, né? Mentorando os jovens que estão vindo, buscando conhecimento, mas também sendo mentorados por outras lideranças que nos ajudam nos nossos desafios também. Como é que é o Mauro mentorado? Então, como eu falei antes, eu fui introduzido nesse modelo aí de mentoria pelo Instituto Endeavor, né, que a gente participou lá do Scale Up. E lá eu tive alguns mentores que foram muito relevantes para mim, mas principalmente na parte de estratégia. Então, como eu falei, assim, a minha jornada, eu era um cara muito inquieto. Assim, eu estava sempre querendo fazer alguma coisa, mas eu não tinha um caminho definido, eu não sabia onde eu queria chegar. E a partir do momento que eu comecei a ser mentorado, eu comecei a olhar para a estratégia. Eu nunca tinha feito planejamento estratégico, não sabia onde eu queria chegar. E a partir dali foi um divisor de águas da minha vida, assim, para o nosso negócio. Porque a gente foi mentorado para construir um planejamento estratégico, a gente construiu uma tese de negócio. A nossa tese de negócio é que a gente quer ser um braço de varejo para marcas que queiram ser relevantes com o consumidor final. A gente mostrou isso através de resultados, aí com a Adidas, o quanto que a gente consegue performar mais do que, às vezes, uma indústria que quer verticalizar. Então, assim, começou por ali, e eu acho que o grande aprendizado que eu tive ali da mentoria foi nessa parte de estratégia. Hoje, eu falando aí com meus mentorados, é praticamente uma régua, Daniel. Talvez, assim, ó, 80% das pessoas que eu falo, dos mentorados, eles precisam de saber onde querem chegar e um sentido de priorização. Eu vejo muita gente não conseguindo identificar o elefante da formiga, e aí às vezes eles ficam apegados na formiga e deixando o elefante passar. Então, eu acho que essa relação, esse esclarecimento
te dá um foco, principalmente nas coisas mais relevantes do negócio, e obviamente é o que mexe o ponteiro e é o que faz a diferença no final. Muito, muito bom. Você mencionou Uber Avaliação, você mencionou dentro da loja NPS e NPS. O Mauro Nomura, mentor da Inmentor, hoje tem 95% de NPS. Né? Assim, é um número colossal, né? 5 de 5 estrelas, com menção honrosa, estátua, prêmio. Cara, e assim, sem dúvida, vem muito são muitos anos de experiência, à frente do tempo, porque a forma como você está descrevendo como é que você opera o grupo é à frente do tempo, né? Você fala de cultura, você fala de liderança, é um grupo de 600 pessoas, quando muitas vezes o varejista é aquele cara na barriga no balcão, tentando espremer a compra para tentar vender melhor e ficar com aquela margem, né? Então você já vem com uma visão muito mais holística para tudo isso. E essa relação que você tem com todo mundo que participa, né? Todo mundo tá agregando. Como é que você trabalha um mentorado, né? Como é que é a sua abordagem? Você hoje fala somente de varejo ou se um mentorado busca, né, conselhos de liderança, de contratação? Pô, você acabou de desenhar um modelo de contratação aí que todo mundo que ouvir esse podcast vai copiar e colar. Essa é a verdade, né? Daqui a pouco você faz um jabazinho aqui, diz qual que é a ferramenta para todo mundo, porque senão o pessoal vai ficar mandando e-mail para a Inmentor. Então, e o Mauro, mentor, como é que é a sua abordagem? Eu acho que o primeiro ponto que eu costumo fazer com os mentorados é criar um vínculo inicial, entender, né, conhecer da pessoa primeiro, para depois entender dos problemas e dos desafios. E esclarecer bem as expectativas, sabe? As entregas. Né? E assim como eu deixo claro também que eu não sou professor, eu não sou consultor, mas eu quero fazer algo que tenha resultado já de curto prazo. Então, sair de uma agenda de a primeira sessão de mentoria com plano de ação já de implementação, de execução, para já começar a mensurar as entregas. Né? Então, eu deixo muito claro assim que o mentor, a diferença, eu acho que muita gente ainda confunde o coach com o mentor, né? Já que a gente está falando sobre isso, o coaching, ele te ajuda, através de perguntas para você mesmo, achar as suas próprias respostas. E o mentor não. O mentor, ele utiliza a experiência dele, o conhecimento dele e principalmente o relacionamento dele para te ajudar nesses desafios que você vai construir. Então é muito comum eu indicar ferramenta, eu indicar pessoas que sabem alguma solução que nem eu sei, eu dou só o caminho para ajudar isso naquele ponto. Então, hoje eu me sinto assim bastante seguro para contribuir em alguns negócios, obviamente não em todos, mas nas áreas de empreendedorismo, na parte de gestão. Essa gestão ela passa desde o varejo, desde a parte de humanas, marketing digital ali, eu acho que também dá para contribuir. A área de finanças, eu acho que me deu essa bagagem grande, estar no varejo, eu ser o CEO de um negócio que eu preciso ser mais completo, eu precisei me desenvolver mais skills. E então eu poderia participar desde alguém que esteja na dúvida de construir o primeiro negócio ou desde o estágio que alguém queira evoluir essa profissionalização através seja de ferramentas ou de estratégia, basicamente. Então, eu costumo dizer que eu gosto de falar bastante sobre varejo, tecnologia, humanas, finanças e franchise. Mauro, legal demais. E eu acho que você trouxe ali, né, o principal valor da Inmentor, né, cara? Que é trazer pessoas como você, que tem uma trajetória de realmente no front de um negócio, vivenciando aquilo, aprendendo no dia a dia. E aí, através dessa experiência, você conseguir orientar alguém para um processo de que a pessoa vai chegar no dia seguinte e aplicar, né? Não é aquele negócio que, muitas vezes, como a gente tem hoje no mercado tradicional, você vai fazer um curso, a gente tem dados, né, hoje de Harvard que apontam que a pessoa faz um curso dentro da empresa, ela aplica 12% só do que ela aprendeu. E já na mentoria a gente consegue ter esse melhor aproveitamento, né, de você sair da sessão e já, de fato, ter essa aplicabilidade no dia seguinte, já ter um caminho a ser seguido. Então, é por isso que a gente é fã desse modelo, cara, e fica muito honrado de ter pessoas como você aqui compartilhando isso com a gente. Dani, se você não tiver mais nenhuma pergunta, o Mauro está quase estourando. Mas eu vou aqui 2 minutinhos. Mauro, vamos fazer uma brincadeira aqui? Te faço uma pergunta, você me responde rápido, eu vou tentar ficar em 5, 6 perguntas. Beleza? Bora. Vamos lá. Um livro para a galera ler. Mentalidade do Fundador. Boa. Um setor para empreender no Brasil que você não está. Eu
não arriscaria um setor, eu vou dar uma linha. Tudo que o Estado atua, que, ao meu ver, o Estado é incompetente. Então, tem grandes lacunas para você empreender e ser concorrente do Estado. Talvez educação, saúde, enfim, segurança. Muito Tem um bom. caso de transporte, né, que a gente viu que tinha um problema ali muito grande do Estado meter a mão, né, e de atrapalhar, que é a Buzz, eles, com uma brecha, ali, conseguiram criar um negócio gigantesco em cima disso. Né? Muito boa dica. Tem um podcast? Eu escuto muito podcast, tá? Hoje, por exemplo, eu na academia, geralmente, quando eu tô no trânsito, hoje na academia eu escutei do Stock Pickers, né? Mas eu gosto muito, agora o Edu Terra, eu sou fã dele, tá no varejo, lançou um agora, que chama deixa eu ver, é novo, por isso que eu não sei o nome. Todos do zero ao topo, todos eu já li, já escutei. Deixa eu ver aqui o do Edu Terra, ver se eu me lembro. O que mais? Vamos continuar aí, eu procuro aqui e já falo. Cara, uma dica para quem quer se aventurar nesse modelo de franquia, de varejista para grandes marcas. A minha dica é entender o modelo do negócio, o papel das partes e querer descobrir aonde você quer chegar. Boa. Cara, uma dica de cultura. Você falou de cultura, falou de gente, eu fiquei intrigado aqui. Cultura é uma parte que muita gente menospreza. A gente passou por todo um processo, contratamos consultoria. Vou dividir com vocês rapidamente aqui, tá? A gente contratou uma empresa de cultura para construir o nosso manifesto. E foi um investimento grande, alto. E sabe quando que era para ser o kickoff? E realizar a assinatura do contrato e o pagamento? Em abril de 2020, no início da pandemia, no primeiro mês, que normalmente a primeira coisa que eu pensei, vou travar isso de certeza. Mas não, como era total estratégico, passou pela minha cabeça, mas na hora eu já falei, não, jamais, isso aqui é total estratégico, isso aqui é fundamental para o nosso negócio. Então, como eu disse, nossa empresa tem 600 pessoas, são elas que tocam, eu sou basicamente um facilitador e eu sou o defensor da cultura e tento definir a estratégia, porque quem vive a cultura no dia a dia são eles, e eu costumo dizer que a cultura, se não for vivida diariamente, ela se perde muito rápido. Então, uma dica que eu coloco sempre é assim, empresas que crescem rápido e estão trazendo talentos de fora, muita atenção, porque se você traz gente de fora para ocupar os cargos de liderança, de acordo com a decisão que eles vão tomando que não estiver alinhado com a cultura, rapidamente você pode perder a tua linha de cultura. Então essa é uma das vantagens de você promover muita gente de dentro. Você preserva mais a tua cultura. Porra, sensacional. Sensacional. Ó, descobriu o podcast? Ou a gente deixa pro link nos comentários? Vamos pedir para ele dar uma procurada no Spotify. Eduardo Terra, se eu não me engano, é background, alguma coisa assim. Backstage, alguma coisa. Fantástico. Boa. Fantástico. Mauro, muito obrigado. Acredito que quando compartilhamos conhecimento, né, reverbera e a gente ajuda pessoas que estão vivendo desafios aí, que podem ter um insight, uma ideia, que podem buscar uma sessão com o Mauro. Então, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Parabéns pelo sucesso. Galera, recapitulando aqui. Um grupo varejista, 300 milhões, 320, 340, previsão de faturamento para o ano que vem. Um case absurdo com uma das maiores marcas de esporte do planeta, Adidas. Setor de moda, são mais de 24 anos, né, operando nesse modelo. E teve uma coisa legal que você falou, de mistificar, né? A gente ia para São Paulo, para o Rio, cara, de Santa Catarina para o Brasil, para os 4 cantos do Brasil. Quem trabalha, quem tem foco, quem tem um plano estratégico, quem traz gente boa, quem toma conta de cultura, quem arrisca, vai. Então, cara, um papo incrível. Episódio 007, eu sou Daniel Silva, foi um super prazer, Mauro. E Vini, brigadaço pelo convite aí para essa aula, cara. Muito obrigado, Mauro. E se Deus quiser, o Mengão vai ajudar sábado a bater a meta do mês aí e do ano. Sem dúvida. Bora lá, vai dar certo. Gente, obrigado aí, prazer participar com vocês daí, Mentor. Continuamos aí, seguimos firme.
Valeu, um abraço. Abraço. Bom, pessoal, para finalizar, como de costume, o Dani vai trazer aqui para a gente agora os principais insights que a gente tirou dessa conversa incrível com o Mauro, uma verdadeira aula ali sobre franquia, tecnologia, cultura. Então, o Dani vai trazer ali para a gente um resumo, né, de tudo que a gente aprendeu nesse podcast. Perfeito. Bom, galera, se você ainda não ouviu tudo, foi direto para o final, para ver se vale a pena, pausa, volta para o começo, ouve tudo e depois volta para cá. Você que está querendo empreender dentro desse setor de franquia, foi uma aula. Papo aberto, transparente, botou tudo na mesa, contou as derrotas, contou o que ele considera fundamental para ter sucesso nesse espaço. O Mauro é hoje o dono de um grupo com, estimo, mais de 30 lojas, um grupo varejista, previsão de faturamento para o ano que vem de 320 milhões de reais, mais 600 colaboradores no grupo. Imagina você fazer uma gestão de 600 pessoas, a complexidade que é isso. E ele conta a trajetória dele de empreendedor ali na adolescência, se virando. Ele conta que ele chega nesse modelo de franquia por um convite da mãe, né? Meio que por acaso. Ele dá uma pincelada que ele era um bom aluno, entra na faculdade, se dedicou aos estudos, e ele começa essa trajetória dele que tem mais de 20 anos. Nesse período, ele explode até ali 10, 12, onde ele tem uma derrota, né? Um setback, ele reavalia, ele segue a trajetória dele, mais foco dentro de uma categoria, dentro de uma indústria, participa de um programa de mentoria da Endeavor, entende o processo de ser mentorado e eventualmente hoje é um mentor dentro da Inmentor, né? Então a trajetória dele começa sendo mentorado primeiro e hoje ele está fazendo give back, está dando de volta. Ali ele entende a importância de ter um planejamento estratégico, de ter um foco, de botar todo o barco numa direção única, todo mundo remando junto, desenvolvimento do time interno. Quando eu perguntei para ele de cultura, que ele falou, é muito melhor promover porque a cultura já está enraizada do que trazer de fora, ali ele me ganhou, né? Então, assim, preocupação, pincelou o manual de cultura, o investimento que ele fez pré-Covid, ele podia ter cancelado um investimento gigante em cultura, ele seguiu adiante porque ele entendia que cultura é uma coisa estratégica. Então, assim, uma aula, né, para quem gosta de varejo, para quem já empreende no setor de franquia, quer se aprimorar, ou pessoas que estão considerando essa oportunidade. Então, ó, planejamento estratégico, troca de conhecimento, foco, pessoas, data-driven. Ele dá uma pincelada falando de como ele aplica tecnologia dentro do varejo físico. Há 8 anos ele está contando as pessoas que entram dentro da loja. Ele está olhando conversão, ele está olhando ticket médio. Teve um momento que eu falei, esse cara está tocando e-commerce. Não, varejo físico, na veia, Adidas, né? Não estou falando de coisa pequena aqui não. Então, assim, o papo foi incrível. É um setor que eu não conheço muito, então para mim foi uma aula, saí com uma anotação aqui. Eu não sabia, até fiz o dever de casa antes. 186 bilhões de reais passa por esse setor de franquias no Brasil anualmente, com crescimento de 10% no último ano. Então, assim, tá quente, tá pegando fogo e pode ser para você. Então, ó, houve 45 minutos aproximadamente de conversa e o Mauro, claro, tá dentro da Inmentor, 95% de NPS. É o motorista black do Uber com 5 estrelas e 17 mil corridas. Algo desse gênero, né? O cara é um craque e é muito transparente. Adorei o modelo dele de mentoria, que quando ele termina a primeira sessão, o mentorado já sai com dever de casa para a próxima. Vou começar a aplicar isso na minha também com mais clareza, achei isso fundamental. Então não é ficar falando, o céu tá azul, não. Ó, entendi o teu negócio, aqui é minha dica, essa aqui é minha outra dica, aplica, daqui a 2 semanas vamos fazer um catch-up aqui, vamos ver como é que você está evoluindo e daqui a gente continua essa jornada. Animal. Você, pode vir, episódio 007. Boa. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência, por estar escutando aqui o MentorCast. Seguimos para os próximos aí. Grande abraço. Abraço. Valeu.